Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar análise de demanda. Nós vamos ver o conceito da análise de demanda, ou melhor, nós vamos ver o conceito de demanda, a sua aplicação, e vamos levar este estudo, levar essa análise com abordagem matemática. As primeiras equações, primeiros cálculos já vão aparecer nesta aula de hoje. Nós vamos encontrar qual vai ser o resultado em termos de quantidade quando algumas variáveis sofrerem alteração. Lembra? A gente vai simular cenários observando o impacto de uma variável na outra. E é isso que a gente vai começar a fazer hoje na análise de demanda, que eu vou dividir essa aula basicamente em duas partes. Se for necessário, a gente acrescenta mais uma aula de análise de demanda para a gente fazer exercícios, aplicações, né? E deixar isso cada vez mais claro para todos. Vamos lá? O capítulo 2 do livro Economia Micro e Macro é a referência para a nossa aula. Então, nós já usamos esse capítulo lá para estudar microeconomia e, na sequência, o autor já começa a subdividir este assunto mais geral, microeconomia, em análise de demanda, e, na sequência, a gente vai estudar análise de oferta. Então, vale a pena acompanhar esse capítulo 2 na hora que vocês estiverem estudando depois, ok? Conceito de demanda. O que é demanda? É a quantidade de bens e serviços que os consumidores desejam adquirir em um determinado período de tempo, dado o seu preço de mercado. Então, neste conceito de demanda, que a gente habitualmente usa também o termo consumo, mas o consumo já seria algo efetivado, que o consumidor realizou aquele ato de comprar, mas muitas vezes a gente usa como sinônimo demanda e consumo. A demanda talvez seja um passo um pouco antes do consumo propriamente dito. Porque a demanda é a quantidade. Então, nós vamos analisar o consumidor em seu comportamento com relação à quantidade de demanda que ele vai realizar. Então, por isso que eu estou destacando essa primeira palavra, mas é uma quantidade de bens e serviços que os consumidores desejam adquirir. Então, quando a gente estiver estudando análise de demanda, não necessariamente já vai ter ocorrido a demanda, o consumo. É um desejo, é uma intenção que o consumidor manifesta para comprar um bem ou um serviço. Então, ele deseja adquirir um bem ou um serviço. Esse estudo é a análise de demanda. Olha que interessante ainda. Essa análise de demanda, ela é feita comparando períodos de tempos diferentes. Então, a gente vai comparar quanto que é a demanda essa semana com a demanda da semana que vem. Qual foi a demanda por um produto em janeiro? Qual foi a demanda dele em fevereiro? Qual foi a demanda em 2020? Qual foi a demanda em 2021? Nós vamos comparar períodos de tempo diferentes, né? Por isso que são importantes as simulações, porque a gente vai alterar variáveis como o preço, como a renda, como a qualidade do produto, a idade do consumidor, as várias variáveis que afetam o consumidor vão sofrer alterações. Nós vamos comparar com o resultado lá em termos de quantidade de consumo. E aí eu vou fazer isso em 2 períodos de tempo diferentes. Então, a demanda é a quantidade de bens e serviços que os consumidores desejam adquirir em um período de tempo, dado o seu preço, o preço dos bens e serviços. Então, para ter demanda, os bens e serviços precisam ter preço. O consumidor teria que pagar por esses bens e serviços. Então, eu destaquei 4 palavras-chave do conceito de demanda. Então, tem que ficar bem claro. Análise significa estudo, uma investigação. Análise de demanda, então, é um estudo
do comportamento do consumidor em termos de quantidade demandada entre períodos diferentes, dado o preço desse produto. Eu quero saber, na verdade, alterou o preço, o consumidor demandou mais ou demandou menos? É isso. Isso é análise de demanda. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos em frente, então. Para a gente entender bem o que é a análise de demanda, a gente precisa assentar aqui alguns fundamentos. Fazer uma breve explicação da teoria valor-trabalho e da teoria valor-utilidade, para a gente entender como que o consumidor se comporta no mercado. Então, a teoria do valor-trabalho é uma teoria que vai explicar como que os agentes de mercado marcavam o preço dos produtos produzidos. Essa teoria do valor-trabalho, ela vigorou durante muito tempo na história da ciência econômica e vários economistas clássicos usavam essa teoria do valor-trabalho. E ela diz o seguinte, que o preço do produto está relacionado ao custo de produção desse produto. E esse custo de produção, por sua vez, está relacionado ao tempo de trabalho necessário para se produzir um produto. Então, antes, alguns séculos antes da Revolução Industrial, a teoria vigente era essa. E antes da Revolução Industrial, os meios de produção eram, muitas vezes, de manufaturas, de um trabalho artesanal, manual, não é? Então, o tempo de trabalho necessário para produzir um produto era uma referência para o preço dele. Quanto maior o tempo usado naquela produção, maior seria o preço do produto. Então, os marceneiros usavam o tempo lá nas suas oficinas para produzir bens que seriam vendidos no mercado. Então, na hora que os consumidores iam pagar, o tempo de trabalho era a referência. Os fazendeiros, né? Qualquer trabalhador usaria esta referência. Quando veio a Revolução Industrial, as máquinas substituíram a produção de manufaturas. Os produtos produzidos de maneira artesanal. E aí a produção ficou muito mais rápida. O tempo de trabalho diminuiu consideravelmente, porque a máquina substitui a mão de obra humana. Então começou a haver um conflito nessa marcação de preços, porque as indústrias produziam uma quantidade cada vez maior, uma diversidade cada vez maior de produtos, num tempo menor, e o preço antigamente era marcado pelo tempo de trabalho. Então, esse preço ele iria diminuir. Só que esses produtos industriais passavam a ter maior valor. Então, imagina que uma mesa, pela teoria do valor-trabalho, demorava para ser produzida de maneira manual 10 horas. Com a industrialização, essa mesma mesa passa a ser produzida com 3 horas. O preço praticado lá depois da industrialização, ele era menor, eram só 3 horas. Só que as famílias, os consumidores, estavam dispostos a pagar muito mais do que só pelas 3 horas. Então, a teoria do valor-trabalho, ela caiu em desuso. E aí surge a teoria do valor-utilidade. Então, a teoria do valor-utilidade vai complementar a teoria do valor-trabalho, porque a teoria do valor-trabalho vai olhar mais pelo lado da oferta, da produção, dos custos. E a teoria do valor-utilidade vai olhar mais pelo lado do consumo, da procura pelos produtos. Então, o que nós temos hoje para considerar preço
de produtos, de bens e serviços? A teoria do valor-utilidade acaba tendo uma ênfase maior. O que é a utilidade? É o grau de satisfação que o consumidor atribui aos bens e serviços que adquire no mercado. Então, é um conceito abstrato. Quanto que o consumidor tem de prazer, de satisfação ao comprar um produto. E aí, esse grau de utilidade, esse grau de satisfação, ele é diferente para todas as pessoas. Não tem como a gente fazer uma medição precisa desse grau de satisfação, porque está em constante alteração em cada indivíduo e entre os indivíduos ele é diferente. Por isso que o que vai contar na hora do empresário vender o seu produto é muito mais do que o preço dele, mas é o valor que ele proporciona para o consumidor. Se o consumidor entende que aquele produto lhe traz satisfação e valor, ele estaria disposto a comprar mais daquele produto. Então, utilidade é isso. Quanto que o consumo proporciona de satisfação para os consumidores. Então, e aí por isso que é um complemento, porque mesmo que com a industrialização o tempo de produção diminui, e aí o custo diminui, o consumidor paga mais, porque o produto de melhor qualidade, com mais diversidade, com opções a mais ou mais possibilidades de consumo, ele topa pagar mais. Aquilo traz satisfação, resolve o problema da vida do consumidor, atende uma necessidade humana para ele e ele topa pagar mais. Mesmo que, em termos de produção, o tempo necessário é muito menor, muito baixo. E aí, nós temos duas maneiras de calcular essa utilidade, mas lembrando, é um conceito abstrato. Não tem unidade essas contas que a gente vai fazer aqui, não. É só para a gente entender. Eu estou construindo um raciocínio com vocês para a gente chegar lá na análise de demanda. Vamos mostrar alguns números aqui para vocês, mas são conceitos abstratos. Olha, é o seguinte, duas maneiras da gente calcular essa utilidade. A utilidade total, que seria a soma das utilidades, ou a soma da satisfação que o consumidor tem ao ir comprando mais e mais do mesmo produto. Ele vai comprando e vai ficando satisfeito. A sua utilidade total vai aumentando. Mas talvez o conceito mais importante é o da utilidade marginal. Em economia, a gente utiliza esse conceito marginal para se referir sempre a uma unidade a mais, qualquer que seja a variável. Então, se for consumo, demanda marginal, seria a demanda de uma unidade a mais. Custo marginal seria o aumento do custo de produzir uma unidade a mais do produto. Então, quando a gente dizer uma variável que está na margem, significa que ela aumentou uma unidade a mais. Então, utilidade marginal é a satisfação adicional, então é a soma de satisfação que o consumidor tem ao comprar uma unidade a mais de um bem. A utilidade marginal é o acréscimo de satisfação que o consumidor tem ao comprar uma unidade a mais. Então, a utilidade total, que é a soma, ela vai aumentando, na verdade, ela é a soma de várias unidades de utilidade marginal. Ele vai comprando uma unidade a mais, vai comprando uma unidade a mais, vai tendo um acréscimo de satisfação. O acréscimo é a utilidade marginal. Só que essa utilidade marginal, ela é decrescente. À medida que o consumidor compra
unidades adicionais do mesmo produto, a sua satisfação adicional, ela é menor do que da unidade anterior. Pense comigo, se você vai comprando mais e mais de uma calça, por exemplo, você compra a primeira calça, ela te traz uma grande satisfação. Aí você compra a segunda calça da mesma marca, ela vai te trazer uma satisfação, porque agora você tem duas. Então, você vai tendo acréscimos de satisfação, acréscimos de utilidade. Mas se você comprar a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a 10ª calça, se for a mesma, vai chegar uma hora que não tem nem onde guardar. A 10ª calça já não vai te trazer a mesma satisfação do que a primeira. Esse é o ponto importante. Você pode comprar 100 calças. Elas todas vão trazer satisfação. Mas não vai ser no mesmo valor do que a primeira, do que a segunda. É claro que ninguém compra 100 calças iguais num período de tempo muito curto, né? Não é comum isso. Mas a ideia é, se você vai comprando mais e mais do mesmo produto, você vai se sentindo satisfeito, e aí as unidades finais, lá, adicionais, já não proporcionam o mesmo prazer, a mesma alegria do que as primeiras unidades. Então, se você tem muito de um mesmo item, de um mesmo produto, aquilo ali já não te traz uma satisfação. Se aquele produto não é raro, você consegue adquiri-lo com facilidade, as unidades adicionais não trazem tanta satisfação. Pense, por que há uma diferença entre o preço da água e o preço do diamante? O preço do diamante é tão maior do que a água, sendo que a água é um item muito, muito mais necessário do que o diamante. Porque a água existe em abundância, ou em maior abundância, do que o diamante. Então, uma unidade adicional de diamante proporciona uma satisfação e um prazer do que uma unidade a mais de água. Agora, se a gente está no meio de um deserto e você consegue uma unidade a mais de água, um copo a mais de água, isso vai trazer uma grande satisfação, vai ter uma grande utilidade. Então, a gente estaria disposto a pagar muito por essa água em um local onde não tem água. Vamos ver um exemplo numérico que vocês vão entender o que é essa unidade marginal decrescente. A gente acaba enjoando do produto, se cansando desse produto. Por isso que eu digo que a satisfação adicional do mesmo produto é menor, é menor do que o da unidade anterior, é decrescente. Isso vai ser importante para a gente entender lá a análise de demanda. Olha esse exemplo na tabela. É a coluna quantidade demandada, a segunda coluna utilidade total e a terceira utilidade marginal. Imagina que o consumidor compre uma unidade desse produto. A primeira unidade vai trazer a ele uma utilidade total de 10 unidades. Quanto que é a utilidade marginal? Ele não tem, porque não existe a unidade zero. Começa ali a ter utilidade marginal a partir da segunda unidade consumida. Então, ele consome a segunda, a utilidade total vai para 70. A utilidade marginal, que é o acréscimo de utilidade, é 60. Então, por quê? 10 mais o acréscimo de 60 vai dar os 70. Entenderam? Quando ele consome a terceira unidade, sua utilidade total vai para 125. Qual foi o acréscimo desta terceira unidade? 55. Então, 70 mais o acréscimo 55 vai dar 125 de utilidade total. Então, o acréscimo é a utilidade marginal. Então, à medida que ele vai comprando mais e mais unidades do produto, ele comprou a primeira, e depois ele compra a segunda, compra a terceira, vai acrescentando uma unidade a mais, a utilidade total vai aumentando. Até chegar lá na 7ª unidade
consumida com a utilidade total de 209. Só que aí ele já comprou 7, né? Ele já se sente satisfeito. O acréscimo de satisfação foi menor, foi só de 6. É sempre menor do que a unidade anterior consumida. Então, se a gente pensar, por que a gente enjoa, a gente cansa dos mesmos produtos? Porque nós somos, lembra que eu falei lá nas primeiras aulas? Eternos insatisfeitos. A gente quer uma novidade, a gente quer comprar um produto diferente, a gente quer sentir uma satisfação diferente ao comprar produtos. A gente se cansa, se enjoa, ou enjoa, né, dos produtos. Pensando nisso, sabendo que os consumidores são assim, as empresas, as indústrias, o comércio, as áreas destinadas à propaganda e ao marketing vão atuar no sentido de mostrar ao consumidor que ele precisa de produtos novos. E a indústria vai produzir produtos novos, vai lançar, às vezes, o mesmo produto com um rótulo diferente, com embalagem diferente, com uma textura, com aroma, com sabor, uma fórmula diferente. A indústria de eletrônicos vai lançar videogames novos, uma televisão com a qualidade melhor de imagem, percebe? Porque se o consumidor comprar mais e mais do mesmo produto, aquilo ali não vai trazer satisfação mais, ele vai parar de comprar. E aí a indústria faz o quê? Lança um produto novo. Qual que seria a grande diferença de uma televisão de 45 polegadas para uma de 50 polegadas? Em termos de área de tela ali, não tem grande diferença. Mas a indústria vai e lança uma de 50 polegadas, 4K, não sei o que, HD. Então, traz uma melhoria e o consumidor topa comprar aquele produto novo, porque aquele produto novo vai trazer um novo patamar de satisfação. E aí ele compra. Por isso que há uma busca constante por inovação, para não deixar o consumidor cansado do produto. Isso é muito visível na indústria da moda, indústria da beleza, da indústria de higiene e limpeza, de alimentação, de automóveis, que eles mudam pouca coisa no produto e vendem como se fosse um produto novo. Eu gosto muito do exemplo da indústria de sabão em pó. Omo, Tixan, IP, né? Várias marcas de sabão em pó. Vou pegar o exemplo do sabão em pó Omo. Eles nos convenceram que é melhor comprar uma embalagem de 800 gramas de sabão em pó do que uma de 1 quilo, pagando o mesmo preço por uma de 800 gramas. Vocês já repararam isso? Está lá na embalagem, 800 gramas, rende mais do que uma de 1 quilo. Parece uma coisa sem lógica. Só que essa de 800 gramas é o mesmo preço, ou é mais caro, do que uma de 1 quilo. Porque a gente acha que aquilo ali é novo, é um produto novo, uma fórmula nova, e a gente acredita nisso e compra. Não é meio sem sentido? Parece que não faz, não tem lógica. Olha o ponto que eles chegam. Mas, não estou criticando, é uma estratégia da indústria, de ir lá no sentimento, na emoção do consumidor e provocá-lo a comprar. E ele compra porque ele pensa que é um produto novo, e às vezes até é mesmo. E ele topa pagar mais caro. É aí que vai entrar a análise de demanda. O que motivaria um consumidor a comprar mais de um mesmo produto, mesmo tendo uma satisfação menor, mesmo que ele proporcione menor utilidade? O preço menor também. Então, o consumidor
topa comprar mais itens se o preço for menor. E se o preço for maior, pelo contrário, ele vai comprar menos itens. É aí que a gente começa a estudar o comportamento do consumidor. Qual que é a relação entre preço e quantidade demandada? A gente chama essa relação de lei geral da demanda. Vamos pensar que PX é o preço de um produto X qualquer. E QDX é a quantidade demandada de um produto X qualquer. Então, a lei geral da demanda diz o seguinte: coeteris paribus, ou seja, tudo mais constante. Na hora que eu comparar os dois cenários, eu vou manter constante as demais variáveis. Então, coeteris paribus, se o preço do produto X aumentar, isso vai levar a uma diminuição na quantidade demandada do produto X. E se o preço do produto X diminuir, isso vai levar a um aumento na quantidade demandada do produto X. Isso chama-se lei geral da demanda, que vocês vivem isso todos os dias na vida pessoal e no trabalho de vocês, né? Isso é uma formalização de uma realidade. Então a gente sabe, cada um sabe que se o preço diminuir, a gente vai querer comprar mais. No serviço de vocês, se vocês estiverem trabalhando com área de compras, de matéria-prima, de produtos para revenda, vocês também sabem que se o preço do fornecedor diminuir, a gente vai querer comprar mais itens. Se o preço aumentar, a gente vai comprar menos itens. A gente vai lá e liga para o fornecedor e negocia preço para ele diminuir, a gente compra mais. E isso é a lei geral da demanda. E ela existe por causa lá da teoria valor-utilidade. O consumidor quer pagar menos pelo produto e topa comprar mais itens do mesmo produto, mesmo que a utilidade marginal esteja baixa. Lei geral da demanda. Coeteris paribus, se o preço aumentar, a quantidade diminui. Se o preço diminui, a quantidade aumenta. Há uma relação inversa entre preço e quantidade demandada de um bem. A gente voltar aqui no sentido das setas amarelas aqui, vocês vão reparar que o preço aumenta, a quantidade diminui. Há uma relação inversa entre preço e quantidade demandada. Isso aqui é muito importante. Essa relação inversa, ela existe, ela ocorre por causa de dois efeitos. Ou seja, os consumidores se comportam assim por causa do efeito substituição e do efeito renda. O efeito substituição diz respeito ao seguinte: existem diversos produtos no mercado. Há possibilidades de troca, de consumo de um produto por outro. E mesmo do mesmo produto, de marcas diferentes. Então, essa possibilidade de substituir um produto por outro leva o consumidor a buscar produtos que estão com um preço menor. Coeteris paribus, né? Desde que esses dois produtos atendam às mesmas necessidades do cliente, por exemplo, que estejam em cenários iguais. Então, se eu tenho dois produtos que atendem perfeitamente o que eu preciso, eu vou substituir o mais caro pelo mais barato. E aí a lei da demanda é cumprida, ela vai ser exercida ali. Então, chega no supermercado, tem lá várias marcas de arroz nas prateleiras. Coeteris paribus, ou seja, se para o consumidor não faz diferença qual que é a marca, qual que é o tipo do arroz, considerando que sejam produtos semelhantes, por que vai comprar o mais caro? O consumidor vai escolher o mais barato. Não é porque o consumidor é pão duro, não. Não é isso. É porque é uma questão de escolha. Os recursos são escassos. Estão em dois cenários iguais. Por que comprar o mais caro? Não faz sentido. Comprando o mais caro,
vai faltar recursos para comprar outras coisas. Comprando menos coisas, a qualidade de vida vai diminuir, o bem-estar vai diminuir, a satisfação vai diminuir. Esse é o efeito substituição. A gente troca produtos entre si, buscando uma aplicação melhor dos recursos escassos. O efeito renda, ele existe por causa justamente da limitação de recursos. Eu poderia até ter falado do efeito renda primeiro ali, né? Se não houvesse limitação de recursos, não haveria lei geral da demanda. O produto poderia ficar mais caro e o consumidor continuar comprando. Não teria problema. Uma vez que existe limitação de recursos, uma vez que existe limitação de renda, obrigatoriamente a gente vai ter que escolher. E aí, na hora que vai escolher, a gente vai acabar substituindo um por outro. Escolhendo o mais barato, desde que os cenários sejam iguais. Não posso comparar um carro popular com um carro de luxo e dizer que o preço do carro de luxo aumentar, ele vai comprar mais do carro de luxo, ou vai comprar menos, vai comprar mais do carro popular, porque são cenários diferentes. Não são produtos semelhantes. Por isso que a hipótese coeteris paribus é muito importante. Então, eu digo, se tudo mais for constante, o preço diminuir, a quantidade demandada vai aumentar. É o que eu falo do efeito isolado de uma variável na outra. Tá claro isso, pessoal? Então, nós vimos até aqui a lei geral da demanda. A gente construiu um raciocínio da teoria valor-utilidade, linkou isso com a lei geral da demanda, explicando o comportamento do consumidor. Existem algumas exceções da lei geral da demanda. Vou citar algumas para vocês. Mesmo que durante o curso nós não vamos estudar as exceções, porque são casos raros. Pode acontecer, mas acontecem com pouca frequência. Vou citar só para ilustrar isso para vocês. A primeira exceção são chamados bens de Giffen. Giffen foi um pesquisador que foi estudar o comportamento dos irlandeses lá no século 17 ou 18, se não me falha a memória, com relação ao consumo de batatas. Ele começou a observar, ao analisar os dados, que quando o preço da batata aumentava, os irlandeses consumiam mais batatas. E a lei geral da demanda diz o contrário. Por que eles comem mais batatas quando o preço aumenta? E aí ele chegou à conclusão de que a batata, naquela época, era um bem essencial para os irlandeses. Eles comiam batata em todas as refeições, de várias maneiras. Então, a batata era um item básico, essencial. Quando a batata ficava mais cara, isso pesava no orçamento dos irlandeses e eles abriam mão do consumo de outros itens e compravam mais batatas para se alimentar de batatas. Isso ficou conhecido como bens de Giffen. São produtos que são muito essenciais, que não teriam substitutos para ele. Vão sofrer esse fenômeno. Os consumidores vão comprar quantidades maiores, mesmo que o preço tenha aumentado. Uma outra exceção para a lei geral da demanda são os bens de luxo, bens que fazem que o consumidor tenha algum status, alguma relevância, que ele possa ostentar esse produto ao consumi-lo. Bens de alto valor, de luxo, que o consumidor muitas vezes compra mais daquele item, mesmo ele estando mais caro. Então, joias, carros de luxo, mansões, iates, jatinhos, bens caros.
E o consumidor vai se comportar assim muito mais por uma questão de status, de ostentação, mesmo não fazendo sentido comprar onde está mais caro. Então, seria uma outra exceção para a lei geral da demanda. Mas, de uma maneira geral, como o nome diz, os consumidores vão se comportar mantendo uma relação inversa entre preço e quantidade demandada. Agora, a gente vai transformar essa teoria em uma função matemática. Nós vamos relacionar preço e quantidade demandada em uma função, que é a função de demanda. Então, o PX vai ser o preço do produto X, QDX, a quantidade demandada de um produto X. A e B vão ser os parâmetros. Vou explicar daqui a pouco para vocês. O nome da matéria é análise de demanda. É o estudo do comportamento do consumidor em termos de quantidade demandada. Então, o que eu estou querendo saber a quantidade vai aumentar ou vai diminuir quando o preço sofrer uma alteração. É isso que é a matéria de hoje e a sequência que a gente vai ver nas próximas aulas. Ou seja, a quantidade demandada é uma função do preço. Relembrando aí as equações matemáticas, quantidade demandada depende do preço. Então, a quantidade demandada é a variável dependente. Dependendo de quanto for o preço, a quantidade vai ter um valor. E o preço é a variável independente. Nós vamos estudar, então, se a quantidade vai aumentar ou vai diminuir, se o preço sofrer alguma alteração. E a nossa função de demanda vai ter este formato. Quantidade demandada de X é igual a A menos BPX. Por que o menos aparece ali? Porque a relação entre preço e quantidade demandada é uma relação inversa. Quando aumenta o preço, diminui a quantidade demandada. Isso é representado pelo sinal negativo ali na equação. Os parâmetros A e B, eles vão ser dados a cada exercício. Na sequência do curso, quando vocês estudarem matérias de estatística, tem um tópico lá na estatística que chama análise de regressão. Lá na análise de regressão, a gente aprende com fórmulas a calcular os valores do parâmetro A e do parâmetro B. Para nós aqui nesse curso, nós já vamos considerar esses valores dados. Então, cada exercício, cada atividade, os valores de A e B já vão ser fornecidos. Mas o que são esses parâmetros? O parâmetro A, eu chamo de um consumo autônomo, ou de uma demanda autônoma. É um valor de demanda que vai acontecer independentemente do preço. É alguma parcela da demanda que o consumidor deseja e ele não relaciona isso com o preço. É o parâmetro A. O parâmetro B, aí é diferente. Aí sim, ele vai mostrar a força da relação entre preço e quantidade demandada. Esse é o parâmetro B. Eu tenho quantidade demandada de X é igual a A menos BPX. É uma relação inversa, que vem lá da lei geral da demanda. Vamos ver um exemplo. Seja essa função de demanda, quantidade demandada de X igual a 50 menos 4px. Então, os valores foram dados, só para a gente treinar aqui. E nós vamos simular, então, agora os cenários. Vamos supor que o preço de X seja 4. Quanto vai ser a quantidade demandada de X? Então, você vai substituir o preço 4 lá na equação, no lugar que aparece o PX lá. Então, vai ficar quantidade demandada de X
é igual a 50 menos 4 vezes 4. Vai ficar 50 menos 16. Quantidade demandada de x igual a 34 unidades. Então, para esta função de demanda, se o preço for 4, a quantidade demandada vai ser 34. Eu estou fazendo com calma, passo a passo, que é a primeira vez que a gente está fazendo. É um tipo de matemática que a gente vê lá no segundo grau. Pode ser que para um seja muito tranquilo isso, muito direto, até simples demais. Para outros pode encontrar alguma dificuldade. Então, eu vou fazer esse início bem devagar para todos acompanharem. Mas depois, vocês vão fazer isso de maneira mais automática. Não teria que fazer passo a passo, porque a gente sabe que 4 vezes 4 é 16, já faria isso direto. Certo? Só para todo mundo entender o que a gente está fazendo. Vamos fazer uma outra simulação agora. Vamos colocar o preço igual a 8. Então, o preço aumentou. Pela lei geral da demanda, o resultado que a gente encontrar na quantidade demandada ali tem que ser menor que 34. Porque o sinalzinho que acompanha o quarto PX é um sinal negativo. Então, se aumentar o preço, vai diminuir a quantidade demandada. Então, vai ficar que a quantidade demandada vai ser 50 menos 4 vezes 8, substitui o 8 lá no PX, quantidade demandada de X vai ser 50 menos 32, quantidade demandada de X igual a 18. Realmente, menor que 34 lá no tempo inicial. Então, nós chegamos a 4 valores aqui. Preço de X igual a 4, a quantidade correspondente vai ser 34. Quando o preço de X for 8, a quantidade correspondente vai ser 18. Então, nós já fizemos simulações aqui. Ó, se o preço aumentar, se o preço dobrar, a quantidade demandada vai cair de 34 para 18. É uma primeira análise. Lá na frente, na sequência da matéria, a gente vai entrar num tópico chamado elasticidade. Que a gente vai conseguir ter a informação dessas simulações em termos de porcentagem. Vai saber quantos por cento foi a queda na demanda quando o preço aumentou. A gente vai fazer isso lá na frente. Então, essa aqui é uma aplicação da função da demanda. Eu posso transformar essa função da demanda em um gráfico. Representar isso de maneira gráfica que fica mais interessante de analisar. E a gente vai chamar esse gráfico de curva de demanda. Essa curva de demanda representa todas as combinações de preço e quantidade demandada de um bem. Então, cada ponto dessa curva de demanda é um par. Preço, quantidade demandada. Essa curva de demanda sempre vai ter um formato decrescente. Este formato que está aqui na figura com a linha azul. A D0, D1, vai ter um formato decrescente. Este formato decrescente vem lá da lei geral da demanda, da relação inversa entre preço e quantidade. Observe aqui, neste gráfico aqui da esquerda, o preço 1, P1. Eu vou parar lá no ponto A, em cima da curva D0, vai ser correspondente à quantidade demandada 1, lá embaixo, no eixo das quantidades. Se esse preço cai aqui para P2, eu vou atingir agora o ponto B, em cima da curva D0, e eu vou ter agora uma quantidade demandada maior, Q2. Então, diminui o preço, aumenta a quantidade demandada. Se eu baixar o preço para P3, vou bater lá no ponto C da curva D0, vou ter uma quantidade demandada 3. Por isso que ela tem um formato decrescente, porque a relação entre preço e quantidade demandada é uma relação inversa. Tudo está relacionado.
Nós estamos batendo nessa tecla da relação inversa desde lá a teoria valor-utilidade. Isso vai aparecer na teoria valor-utilidade, na lei geral da demanda, no sinal negativo da função de demanda, no formato da curva de demanda. Sempre vai ficar claro a relação inversa entre as variáveis. Por padronização, quando você for representar a curva de demanda, você vai colocar sempre o preço no eixo vertical e a quantidade no eixo horizontal. Uma maneira padronizada de representar isso. E a gente sempre vai usar esse primeiro quadrante, porque preço sempre é positivo, quantidade sempre é positivo. Então, neste plano cartesiano aqui dos eixos, né, do gráfico, x e y, sempre a gente vai usar as áreas positivas. E não tem quantidade negativa, né, no mundo real, nem preço negativo no mundo real. Mesmo que na matemática possa existir. Então, nós vamos usar esse primeiro quadrante de área tudo positivo. E aqui está a nossa representação genérica da curva de demanda. Quantidade demandada de x é igual a A menos BPX. Vamos fazer um exemplo de como desenhar este gráfico da curva de demanda? Está aqui, ó. É a nossa mesma equação. Quantidade demandada de x é igual a 50 menos 4px. Nós fizemos as simulações preço 4, preço 8, deu as quantidades 34, quantidade 18. Uma dúvida que às vezes aparece é o seguinte: eu posso colocar ali qualquer valor do preço para fazer a simulação? Pode, qualquer valor. Desde que na hora que você fizer o cálculo, não dê uma quantidade negativa. Tá bom? Então, você vai simulando preços ali. Se você colocar um preço muito elevado e multiplicar por 4, vai ser maior que 50. Aí vai dar uma quantidade negativa. Aí não faz sentido. Você vai ter a equação, vai fazer as simulações, vai achar o valor das quantidades, vai representar lá no gráfico. Preço no eixo Y, vertical, quantidade no eixo horizontal. Então, para o preço 4, a quantidade correspondente é 34. Você vai fazer o plano cartesiano lá, vai marcar o 34. Vai parar ali no ponto A. Você tem um primeiro ponto. Um conceito da matemática diz que por um único ponto passam infinitas retas, infinitas curvas. E eu não quero infinitas curvas, eu quero a única curva, 50 menos 4px. Eu quero representar essa curva. Então, com um único ponto, não dá para representar essa curva. Eu preciso de mais um ponto, que é justamente o 8 e o 18. Nós já fizemos o cálculo. Então, você vai marcar lá, para o preço 8, a quantidade correspondente vai ser 18. Vai ter o ponto B. E agora, por 2 pontos, só passa uma reta. Nós vamos traçar a reta de demanda ali, ou a curva de demanda, no gráfico, ligando o ponto A com o ponto B. Essa curva D1, por que eu estou chamando de curva, mas na verdade ele é uma reta? Porque é uma equação de primeiro grau, é 50 menos 4px. Então vai dar uma reta. Se eu tivesse ali um px ao quadrado, daria uma curva. Então, esta curva D1, ela representa todas as combinações possíveis de preço e quantidade da equação 50 menos 4px. Qualquer valor que você simular no preço ali, vai tocar nessa curva de demanda D1 e vai encontrar uma quantidade correspondente. Então, é assim que a gente vai representar a curva de demanda. E olha o formato dela, um formato decrescente. Aumentou o preço para 8, a quantidade caiu de 34 para 18.
Qualquer variação que você fizer nos centavos aqui desse preço, 4,01, 4,02, 5, 5,2, qualquer centavo que você mudar, jogar na equação, vai bater na curva D1 e vai achar uma quantidade. Então, se você for aumentando o preço 4, vai aumentando centavo por centavo. Essa curva, os pontos vão se deslocando de A em cima da curva D1 até chegar no ponto B. Quando bater lá no preço 8, vai ser o ponto B. Porque a curva justamente representa isso, as combinações de preço e quantidade. Então, nós vimos, a lei geral da demanda surge da teoria do valor-utilidade. Os consumidores topam comprar mais desde que o preço diminua. Então, há uma relação inversa entre preço e quantidade demandada. Essa relação inversa surge também por causa da substituição de produtos e do limite de recursos de cada um. Nós representamos essa teoria em uma função matemática e representamos em um gráfico esta função matemática. A gente já consegue visualizar melhor o comportamento do consumidor em termos de quantidade. Então, nós, nesta aula, começamos a fazer análise de demanda. Então, tem que ficar bem clara essa relação entre preço e quantidade. Na sequência das outras aulas, nós vamos acrescentar outras variáveis que também afetam a quantidade demandada. Então, a nossa função de demanda vai aumentar de tamanho. E aí a análise vai ficando um pouco mais complexa. Então, vou deixar aqui para vocês 3 exercícios, 3 letras ali para vocês praticarem o desenho da curva de demanda. São 3 funções de demanda. Vai fazer um gráfico para a letra A, um gráfico para a letra B, um gráfico para a letra C. Vai simular valores para o preço, achar a quantidade e representar isso no gráfico. Ok? Nas próximas aulas, eu vou continuar essa análise de demanda acrescentando outras variáveis neste estudo. Variáveis como a renda, outros preços. A gente vai ampliar essa análise, vai ficar mais rica, um pouco mais complexa, mas muito importante. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Até as próximas aulas. Fiquem com Deus.